Bom, pessoal, continuando então do último vídeo, né, que foi cortado aí no meio, meu despertador tocou e cortou, fez um corte no nosso vídeo. Então, eu estava falando a respeito das posturas possíveis, né, que são tomadas pelo juiz nesta fase de encerramento das providências preliminares, ou melhor, quando elas foram já tomadas ou quando não houver necessidade de tomar as providências preliminares, no que diz respeito ao direito de réplica, no que diz respeito à decretação da revelia e incidência ou não dos efeitos da revelia, tá? E a gente falou que ele teria, o juiz nesse momento denominado de julgamento conforme o estado do processo, ele teria três posturas possíveis para ser adotadas, né? A gente teria, caso ele constate, né, a ocorrência de vícios insanáveis, né, e que vão aí impedir o julgamento de mérito, né, o julgamento do pedido. Nesse caso, ele vai promover um julgamento antecipado, ele vai promover a extinção do processo, mas com uma sentença terminativa, né, prolatando ali uma sentença, então, sem análise do mérito, tá? Caso o vício, nesse momento ali de saneamento, né, que ele poderia conceder um prazo de 30 dias, caso o vício fosse sanável, para ser corrigido nesse prazo máximo. Mas identificando um vício insanável, a impossibilidade de correção dele, por exemplo, identificando a hipótese de coisa julgada, né, que o réu poderia trazer essa matéria de defesa na contestação, é uma matéria de defesa processual, o juiz daria direito de réplica, né, nos termos do 351, como nós vimos. Após a réplica, após encerrada então esta fase de providências preliminares, o juiz, identificando a ocorrência da coisa julgada, ele vai promover um julgamento conforme o estado do processo, porque não há necessidade de perder tempo, abrir fase seguinte de instrução, né, para que só depois ele promova esse julgamento, essa sentença sem análise de mérito. Então, desde logo, nessa fase, né, nessa fase em que o processo se encontra, após as providências preliminares, ele já poderia prolatar uma sentença sem julgamento do mérito. A segunda postura possível nessa fase do processo é que, se houver vícios sanáveis e ele já determinou o saneamento num prazo máximo de 30 dias, ou se não houver vício algum a ser corrigido, o feito está em ordem, né? Ele vai analisar se é possível já julgar o mérito, tá? Porque não haveria necessidade de produção de outras provas, né? Se enquadrando lá nas hipóteses contempladas no 354, 355, 356 do Código, tá? Então, nesse caso, ele promove um julgamento antecipado de mérito, esse tal julgamento conforme o estado do processo, tá? Porém, em outras hipóteses, não vai ser possível isso, né? Ele tem, então, uma terceira postura possível do juiz nesse momento, que seria, após sanados os vícios ou inexistentes os vícios, né, não sendo possível proceder a um julgamento antecipado de mérito, o que o juiz irá adotar como postura é determinar a abertura da fase de instrução, tá? Então, nesse caso, ele vai abrir para produção de provas, tá? Ele fará o saneamento, a organização do processo para essa fase instrutória, né? Organizar para trás, então sanear questões pendentes, como diz o inciso 1 do 357, né? Resolver questões pendentes que pudessem atrapalhar a análise do mérito e organizar para frente, né? Delimitar a matéria de prova, definir o ônus da prova, né? Especificar quais serão as provas produzidas durante a fase de instrução, tá? Então, essa é a terceira postura adotada pelo juiz neste momento, nesta fase processual, né, do nosso processo de conhecimento, nessa fase do procedimento comum que estamos estudando, ok? Com relação ao julgamento conforme o estado do processo, o primeiro dispositivo que trata dessa questão é o 354 do CPC, tá? E o 354 do CPC, ele fala da extinção do processo, com hipóteses de extinção sem análise do mérito, na forma do 485, ou hipótese de extinção com análise do mérito, na forma do 487, 2 e 3, né? Que é isso que trata o 354. Então diz assim o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença,
tá? Então, o que cumpre mencionar é que se houver hipótese de extinção sem análise do mérito, extinção então por sentença terminativa, na forma do 485, tá? O juiz desde logo poderá prolatar uma sentença terminativa, né? Uma sentença de extinção sem análise do mérito, fundamentando nas hipóteses lá do 485, tá? Ou se ele identificar que ocorreu prescrição e decadência na forma do inciso 2 do 487, tá? Ou renúncia de direito, reconhecimento do pedido ou transação entre as partes, tá? Na hipótese do inciso 3 do 487, nesses casos ele prolatará uma sentença definitiva, ou seja, um julgamento do processo com análise do mérito, ok? Fundamentando então nestas hipóteses contempladas no 487, 2 e 3. Ou seja, ele não abrirá a fase de instrução, tá? Porque o feito comporta um julgamento, uma extinção nestas hipóteses mencionadas no 354, tá? Destaque que se o julgamento for total, falamos de sentença, tá? Porque põe fim à participação do juiz em primeiro grau de jurisdição. Põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, como diz o Código lá no 203, ao dizer o que é sentença, né? Então, sendo sentença, recurso apropriado para atacar a sentença é recurso de apelação, não temos dúvida com relação a isso, tá? Porém, esse julgamento, essa extinção sem análise do mérito nas hipóteses do 485 ou com análise do mérito nas hipóteses do 487, 2 e 3, né, como diz o 354 que estamos analisando, poderá ser um julgamento parcial, tá? E se for um julgamento parcial, será uma decisão interlocutória que irá julgá-lo. O juiz julgará por uma decisão interlocutória, porque não põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, né? A participação do juiz em primeira instância. Ela continua com relação àquele outro pedido cumulado que não foi julgado e que terá a instrução probatória determinada, né? Que será feita a produção de provas, tá? Então, sendo decisão interlocutória, a gente tem que verificar se é atacável por agravo de instrumento, porque se encontra nas hipóteses contempladas no Código, ou seria atacável por apelação, né? Porque agora nem toda decisão interlocutória é atacável de imediato por agravo. Muitas delas não serão acobertadas pela preclusão. Quais? As que não foram mencionadas no Código. Então todas as decisões interlocutórias não contempladas no Código como atacáveis por agravo, essas serão atacáveis pelo recurso de apelação. Mas nesse caso de um julgamento conforme o estado do processo parcial, elas são atacáveis por agravo, porque a gente encontra essa disposição no próprio 354, no caso, no seu parágrafo único, que diz assim, ó: a decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento, tá? Então, nesse caso, está contemplado no Código, né? Seria a hipótese do 1015? Seria, mas é o que o 1015 coloca no último inciso como outros casos previstos neste Código, tá? No inciso 13 do 1015, né? Atacável por agravo as decisões interlocutórias mencionadas no rol do 1015, e o inciso 13 fala em outros casos previstos no Código. O 354, parágrafo único, é um outro caso previsto no Código. Então, essa decisão parcial, né, que extinguiu um dos pedidos sem análise do mérito na forma do 485, ou extinguiu um dos pedidos com análise do mérito na forma do 487, 2 e 3, como ela é parcial, é uma decisão interlocutória, que esse julgamento é parcial e se deu por uma decisão interlocutória, o recurso será o de agravo de instrumento nos termos do 354, parágrafo único, ok? Então, reprisando, né? Falando novamente dessa previsão do 354, ele traz hipótese de extinção sem julgamento do mérito, quando o juiz verifica a ocorrência de vícios insanáveis e que impedem o julgamento do pedido, o mérito daquele pedido, tá? Nesse caso, a extinção ela se dá com fundamento no 485, é uma sentença terminativa, né, no qual o juiz não analisa o mérito da questão, tá? Ele extingue esse pedido de maneira prematura antes de entrar o mérito, em razão da existência de um vício que não dá para ser sanado, ok? O recurso
atacável por apelação, certo? Vamos pensar na hipótese de um julgamento total, de uma extinção sem julgamento do mérito do pedido, de todo o processo, né? De todos os pedidos ou de um único pedido que pode vir contemplado, tá? E a hipótese de extinção com julgamento do mérito? Ela vai poder se dar nas hipóteses do 487.2 e 3, tá? Prescrição e decadência, reconhecimento do pedido, renúncia do direito ou transação entre as partes, tá? Um acordo firmado lá entre as partes, mas ela vai poder se dar também nas hipóteses do 355, tá? O 355 fala de um julgamento conforme o estado do processo, por extinção, né? Com extinção e análise do mérito, tá? E é sobre isso que eu volto a falar no próximo vídeo, beleza?